Os Mensageiros no Ar. Mensagens que confortam, mensagens que inspiram uma nova trajetória. Apresentação: Grupo Os Mensageiros. Alô amigos, voltamos ao seu rádio para resgatarmos mais uma das cartas psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier, confirmando a continuidade da vida após a morte do corpo físico. A história de hoje nos faz recuar a 15 de agosto de 1983, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Na manhã de 3 dias antes, o garoto Rangel Diniz Rodrigues passeava de bicicleta em frente à sua casa, numa tranquila rua de passeios largos, em companhia da empregada da casa. E foi assim que Tetel, como era carinhosamente apelidado por seus familiares, sofreu uma queda comum para um garoto de quase 3 anos. O menino bateu a cabeça no chão, mas não houve nenhum ferimento grave. Os médicos que o examinaram após o acidente não encontraram qualquer anormalidade. 3 dias depois, na manhã do dia 15, Tetel entrou em convulsões e foi imediatamente levado ao hospital de Pedro Leopoldo. Seu estado era grave e ele foi imediatamente transferido para a Santa Casa, em Belo Horizonte. 2 horas depois, sem que os médicos pudessem sequer tentar qualquer coisa, o menino falecia. Filho do dentista Aguinaldo Soares Rodrigues e da professora Célia Diniz Rodrigues, pessoas muito conhecidas na cidade, pertencentes a 2 famílias tradicionais e muito bem relacionadas na comunidade, a morte de Tetel, em circunstâncias inusitadas, comoveu a cidade. Toda a população lamentou a tragédia que abalou Aguinaldo e Célia. Quase um ano depois, no dia 30 de junho de 1984, recebia em Uberaba uma impressionante mensagem psicográfica assinada pelo menino. Na mensagem surgem nomes, apelidos, dados e referências inteiramente desconhecidas por Chico Xavier. Mesmo sendo de família espírita, inclusive neto de Manuel Lico Diniz, um líder espírita contemporâneo de Chico, o médium, ao receber a mensagem, mal conhecia sequer os pais do menino, por estar há muitos anos afastado de Pedro Leopoldo. A história de uma mensagem. Querido papai Aguinaldo e querida mamãe Célia, com vovó Lia, sou eu, o Tetel. Estou aqui com meu avô Lico e com minha tia Gilda. Vovô me auxilia a escrever porque estou aprendendo. Estou vendo tia Lé e nosso amigo Sérgio, e vovô me diz que um menino educado não deve esquecer os amigos. Papai Aguinaldo e mamãe Célia, venho pedir para não chorarem tanto por mim. Mamãe, eu já estava doente quando falava e brincava com a cota. Depois bati com a cabeça no chão, mas fiquei forte. Mas a cabeça ficou pesada. E você lembra a noite em que chorei com a cabeça doendo? Vi que papai ficou assustado e depois lembro-me que saí correndo do quarto. Depois nada mais vi. Ficou tudo tão escuro. Depois ouvi papai me chamar. Meu filho, meu filho. Quis responder, mas não consegui. Acho que dormi muito. Quando acordei, estava perto de mim a moça que me pedia para não chorar e chamar a ela minha tia Gilda. Depois, o vovô Lico veio ao lugar onde eu estava e comecei a chorar, pedindo a ele para me levar para casa. Ele me abraçou e me disse: Rangel, você não é um rapaz da moleza. Não chore assim, pois estamos em casa. Procure obedecer. Mas estava com muitas saudades de Aguinaldinho e Mariana, do papai e da mamãe, da Cota, da vovó Lia, da vovó Dite, da vovó Totone, da tia Lé, do tio Neca e da tia Maria. Mas não queria falar nisso porque o meu avô e a minha tia se mostravam tão bons para mim. Muitos dias se passaram e vovô Lico me levou lá em casa. Papai, você estava pensando
por que não me havia levado nos passeios com meus irmãozinhos, e chorava. Expliquei que era muito doente, que você e mamãe não podiam sair sempre comigo. Não chore mais, meu pai, pensando que eu ficasse triste. Eu ficava sempre alegre esperando. Aqui vovô Lico me disse que eu não fui para a nossa casa para ficar muito tempo e que minha cabeça não me permitia passear muito. Estou dizendo isso para o papai e a mamãe não ficarem preocupados. Papai Aguinaldo, o vovô Lico pede para você não desanimar com o serviço e não deixe a tia Bete desmarcar as consultas. Papai, se eu tivesse aí com a boca doente, você me trataria, pois os meninos e a gente grande que o procuram, conforme penso hoje, são como eu mesmo. Já vi você falando com a vovó Dite que está desanimado. Não fique assim, eu estou vivo e vou crescer. Estou aprendendo a escrever só para dizer ao seu carinho e ao carinho da mamãe que não morri. Vou aprender muitas coisas e muitas lições para saber escrever melhor. Mas já estou mais adiantado do que Mariana e creio que Aguinaldinho ficará satisfeito. Papai e mamãe, vovó Lia e tia Lé, não posso escrever mais porque fiquei cansado de fazer letras. Mas quando eu puder, voltarei. Estou com muitas saudades, e isso vovô Lico me diz que posso escrever. Muitos abraços para os meus irmãos e digam a eles que o Tetel não desapareceu. Mamãe Célia, estou feliz com a fé que as suas preces me oferecem. Papai Aguinaldo, peço para que o seu coração esteja sorrindo. Vovó Lia abraçará a todos por mim. E para meu pai e minha mãezinha, muitos beijos do filho que lhes pede a bênção. Tetel Rangel Diniz Rodrigues. Os detalhes de uma mensagem. Interessante observação. Querido papai Aguinaldo e querida mamãe Célia com vovó Lia, sou eu, o Tetel. Estou aqui com meu avô Lico e com minha tia Gilda. Vovô me auxilia a escrever, porque estou aprendendo. Após a reunião pública, Chico Xavier explicou aos pais de Tetel. Um menino risonho e feliz chegou com Lico, que lhe disse: Escreve sozinho, meu filho. Vai demorar, mas não tem importância. E Chico acrescentou: a capacidade mental dele foi dilatada no momento de transmitir a mensagem, para que ele conseguisse se expressar melhor. Lico é o Sr. Manuel Diniz, avô materno, desencarnado em 8 de julho de 1979. Foi conhecido por Tetel apenas por fotografia. Presidiu o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo no período de 1947 a 1979. Ninguém foge de si mesmo. Mamãe, eu já estava doente quando falava e brincava com a cota. Depois bati com a cabeça no chão, mas fiquei forte. Mas a cabeça ficou pesada e você lembra a noite em que eu chorei com a cabeça doendo? Vi que papai ficou assustado e depois lembro-me que saí correndo do quarto. Depois nada mais vi, ficou tudo tão escuro. Depois ouvi papai me chamar, meu filho, meu filho. Quis responder, mas não consegui, acho que dormi muito. Cota, apelido de Maria Sandra Alcântara, já era auxiliar da família desde o nascimento de Tetel. O médium Xavier também esclareceu aos pais de Tetel, após a reunião, que o filhinho deles trazia, ao nascer, um problema no cérebro perispiritual, que se refletia no cérebro físico de modo imperceptível, como uma espécie de aneurisma que se romperia com a mais leve contusão numa data previamente marcada pelos desígnios insondáveis, porém justos do Criador. Pelas revelações e esclarecimentos que o Espiritismo nos transfere, a lei de causa e efeito nos coloca sempre diante das consequências dos nossos atos, seja do ponto de vista físico, psicológico ou espiritual. Predisposição às doenças de difícil diagnóstico, classificadas como psicossomáticas, fragilidades orgânicas, na verdade escondem desarmonias criadas por nós mesmos em encarnações passadas,
no radicalismo de certas ações, na fixação de condicionamentos longamente desenvolvidos ou prejuízos físicos ou morais de grande impacto impostos aos nossos semelhantes. Tudo se estampa no corpo perispiritual, se transferindo com o tempo no corpo físico, ao qual o espírito se liga no programa reencarnatório. Explicações do Espiritismo. Quando acordei, estava perto de mim a moça que me pedia para não chorar e chamar a ela minha tia Gilda. Depois o vovô Lico veio ao lugar onde eu estava e comecei a chorar, pedindo a ele para me levar para casa. Ele me abraçou e me disse: Rangel, você não é um rapaz da moleza. Não chore assim, pois estamos em casa. Procurei obedecer, mas estava com muitas saudades de Aguinaldinho e Mariana, do papai e da mamãe, da Cota, da vovó Lia, da vovó Dite, do vovô Totone, da tia Lé, do tio Neca e da tia Maria. Mas não queria falar nisso porque o meu avô e a minha tia se mostravam tão bons para mim. A quantidade de nomes citados pelo pequeno Tetel, considerando as circunstâncias da recepção das mensagens psicografadas por Chico Xavier, exigiria do médium uma memória mais que prodigiosa para tomar conhecimento dos mesmos e reproduzi-los na carta recebida. Somente a autenticidade do fato para explicar tal fenômeno. Outro detalhe que pode ser questionado pelos críticos é como um menino de 3 ou 4 anos poderia ter uma capacidade de argumentação como a revelada em sua mensagem. Para compreender isso, lembraremos que as crianças desencarnadas tendem a assumir a condição de adulto, que é a normal, exigindo para esse crescimento uma transformação plástica do perispírito ou corpo espiritual em maior ou menor tempo, dependendo do grau evolutivo do espírito. Isto é, quanto maior o progresso moral e intelectual do espírito, maior será o seu poder mental, plástico, sobre as células do próprio perispírito. Tetel certamente ostenta a condição de um espírito já amadurecido dentro dos processos evolutivos, mudando o foco. Papai Aguinaldo, o vovô Lico pede para você não desanimar com o serviço e não deixe a tia Bete desmarcar as consultas. Papai, se eu estivesse aí com a boca doente, você me trataria, pois os meninos e a gente grande que o procuram, conforme penso hoje, são como eu mesmo. Já vi você falando com a vovó Dite que está desanimado. Não fique assim, eu estou vivo e vou crescer. Estou aprendendo a escrever só para dizer ao seu carinho e ao carinho da mamãe que não morri. Vou aprender muitas coisas e muitas lições para saber escrever melhor, mas já estou mais adiantado do que a Mariana e creio que Aguinaldinho ficará satisfeito. Natural que os que se veem privados da companhia dos que se amam entreguem-se a climas psicológicos e emocionais do desânimo. A doutrina espírita, dando-nos uma visão clara da vida, nos pode livrar dessa tendência. Um dos recursos preventivos ou corretivos é o serviço em prol do próximo. O outro infalível é a oração, através da qual a criatura se liga a Deus e às forças sutis que nos cercam. A íntegra dessa e de outras mensagens poderão ser lidas na obra Caravana do Amor, publicado pela editora ID de Araras. Refletindo sobre a lei de causa e efeito. O egoísmo é apontado pelo Livro dos Espíritos como um dos grandes obstáculos ao nosso programa espiritual. No programa de hoje, o Cornélio Pires, através do médium Chico Xavier, vai nos mostrar interessantes aspectos da questão do apego. Você quer informação, meu caro Luiz Lamego, do que se sabe no além quanto aos problemas do apego? Apego cria na gente muita luta e compromisso, que o verbo ao nosso dispor quase nada conta disso. Por força da lei de Deus, sempre clara e benfazeja, cada qual acha no tempo aquilo que mais deseja. Agarramento no mundo, na vista, uma coisa à toa, parece uma corda grossa que qualquer pessoa prende. Posso dizer a você, nesse laço estranho e forte, temos amigos em monte lutando depois da morte. Você recorda em Ojuca o Sovina da Água Rosa? Depois de morto, deitou-se no cofre da própria casa.
Nhô Chico viveu rondando o antigo sítio da Penha. Desencarnado prossegue vigiando chão e lenha. A moça do garfo grande, Maricotinha Donato, sem corpo só pensa nisto: leitoa, galeto e pato. Antonico da Caneca no além ainda bebe e xinga. Se o vejo é sempre escornado junto à garrafa de pinga. Outro que anda no copo, Dona Augusta de Água Bela, fora do corpo procura quem queira beber com ela. Conrado era da calúnia, nunca se soube por que seu corpo vive escrevendo infâmias que ninguém lê. Cultivava inveja e ódio, Nhotino de Sapecado, no além parece uma bomba que todos deixam de lado. Sempre fugiu do trabalho nosso caro Elentério, morreu, mas vive em descanso dormindo no cemitério. Negociante usurário desencarnado, Nhobem, conserva o punho agarrado na gaveta do armazém. Guilhermino, que morreu de namorico e paquera, vive agora atrás das moças, nem vê que o caso já era. Pensem nisso enquanto é tempo. Apego, caro Luiz, é o modo que o mundo encontra de se fazer infeliz. Educação e serviço indicam a paz segura. Toda pessoa na vida tem aquilo que procura. Pode crer, depois da morte, quanto ao seu próprio lugar, aquilo que você busque é a nota que vai contar. O egoísmo sempre presente em nossas vidas, no dia a dia, e nós vamos entendendo o egoísmo como aquele sentimento que nos carrega de pensarmos apenas em nós mesmos, aquele sentimento que nos traz para o pensamento único e eficaz de atendermos às nossas pessoais e próprias utilidades. Mas o nosso irmão Cornélio coloca aí situações pelas quais nós vamos viver grandes dramas diante dessa situação de egoísmo. Mas aí vem a pergunta: como preveni-lo, como saná-lo, como resolvê-lo? Talvez a resposta seja difícil, porque cada um vai ter que encontrar uma forma para fazê-lo. Mas, meus amigos, meus irmãos, não nos esqueçamos de que viver para o bem não é uma obsessão. Viver para o bem é uma grande libertação. Olha só o que vamos percebendo quando nós aprendemos com a matemática divina que o nosso somar é igual ao dividir, que o nosso multiplicar é igual ao dividir. Aprendamos a dividir algumas coisas, seja um pequeno espaço, seja um pequeno tempo, seja um pequeno recurso, seja uma guloseima, seja qualquer coisa que for. Porque dividindo nós vamos somar, porque se pensarmos só em multiplicar, a nossa conta não vai fechar. Meus amigos, não tenho certeza, mas será que o egoísmo vai nos trazer alguma coisa que possa nos favorecer? Poxa vida, será que não podemos pensar de uma forma mais altruísta? Será que não podemos imaginar a nossa condição de alegria quando alguém nos socorre ou nos procura para nos socorrer? Será que nós não teríamos maior felicidade em favorecer? Não deixemos para resolver esta questão no fim da vida. Façamos o que pudermos agora, a partir de agora. Vençamos esse obstáculo que nos mantém cativos à tristeza e à ignorância. Façamos ser mais altruístas, melhores cristãos, mais amorosos, mais fraternos, mais caridosos. Não adianta nada arrebanharmos recursos que não vamos poder usar em nenhum outro curso. Pensemos que daqui a pouco ou daqui a alguns anos nós vamos ter que abandonar o corpo físico. E aí, como ficamos? Meus amigos, meus irmãos, não deixemos para depois o que podemos fazer agora. Existe grande censura em ativar a caridade na via pública, mas nós vamos pensar novamente. Será que custaria muito entregarmos uma moeda a uma pessoa aparentemente doente? Será que nos custaria muito entregar uma nota a uma pessoa que na rua ninguém nota?
Será que seria muito difícil entregarmos algum bem ou algum alimento àquela pessoa que passa sem nenhum acolhimento? Meus irmãos, pensemos novamente quantas vezes fomos socorridos pelas questões materiais, mas principalmente pelas questões espirituais. Quantos desequilíbrios não conseguimos escapar, quantos problemas não conseguimos desviar. E aí precisamos pensar: quem nos ajudou, com que interesse e por que razão? E nós vamos acabar encontrando sempre a figura de um guardião que pensa em nós, que pensa em nos ajudar, que não está ali para nos atrapalhar. Façamos o que pudermos para vencer e não deixar o orgulho nos dominar. Meus irmãos, meus amigos, orgulho e egoísmo andam juntos, mas nós já podemos deles nos libertar. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma gratuita, tanto no Brasil como no exterior, e publica ainda o jornal Os Mensageiros. E o Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades com moradores de rua diariamente no Glicério e com mães carentes todas as segundas-feiras no Glicério e na cidade de Carapicuíba. Venha conhecer-nos, escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 010 31 970, São Paulo, SP. Ou então pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva-nos manifestando seus comentários, críticas, opiniões ou sugestões. Estamos esperando. A apresentação deste programa foi feita por integrantes da equipe Os Mensageiros. Na técnica de som, o Jefferson. E na próxima semana voltaremos com mais uma mensagem e sua história. Você ouviu Os Mensageiros no Ar. Apresentação: Grupo Os Mensageiros.